Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer sua primeira cerveja artesanal na cozinha de casa, partindo do absoluto zero. Aqui você vai conhecer o passo a passo necessário para você fazer cervejas incríveis, levar para festas, surpreender seus amigos e provar cervejas com sabores completamente diferentes do que você conhece, certo? Eu sou Frederico da Fonte, eu sou cervejeiro caseiro desde 2014 e o tema de hoje, o que a gente vai conversar hoje aqui é qual é o resultado financeiro da produção da cerveja caseira. Quais são os custos que você vai gastar para fazer a sua cerveja artesanal em casa, tá? Muita gente começa a pesquisar, sobre como fazer cerveja em casa, motivado por um desejo: tomar cerveja de qualidade, certo? Feita com ingredientes frescos, tá? Escolhidos a dedo, tá? Cervejas com muito mais sabor, com muito mais personalidade. Cerveja que você faz do jeito que você quiser, você vai ter o poder de escolher a cerveja e você não vai precisar pagar caro por isso, como você paga no supermercado, tá? Cerveja artesanal não é barato, tá? E isso que as pessoas normalmente pensam faz muito sentido. Bora falar um pouquinho dos números, tá? Vamos falar um pouquinho da realidade. Porque para você começar a fazer cerveja em casa com um método mais completo, que é o método All Grain, que é onde você utiliza todos os ingredientes, que você tem o controle completo dos seus ingredientes, você vai investir mais ou menos com equipamento uns R$700. Um equipamento de 2 panelas, um balde fermentador e uns itens de apoio, certo? É um equipamento que ele vai te permitir fazer lotes de até uns 30 litros no seu fogão 4 bocas, 40 litros, certo? E a qualidade ela vai ser incrível, incrível. Tá? E depois disso, depois dos equipamentos, o custo da sua cerveja passa a ser basicamente o custo dos insumos, certo? Quais são os insumos? Quem já entende de cerveja artesanal, que já acompanha aqui: malte, água, lúpulo e levedura, certo? Os principais ingredientes são esses. E sabe quanto isso dá? Dependendo da receita, você vai pagar mais ou menos ali entre uns R$4 e uns R$10 por litro de cerveja. Essa é a minha média, essa é a minha experiência fazendo cerveja, certo? Por exemplo, dar um exemplo prático aqui do que aconteceu comigo. Você vai poder tomar uma cerveja de qualidade artesanal, por menos do que você paga uma cerveja convencional do supermercado. Por exemplo, você paga hoje uma lata de Heineken R$5, mais ou menos, certo? As minhas 2 últimas cervejas, eu fiz a Queen Ale, que é uma cerveja que ela ficou muito saborosa, porque a cerveja artesanal ela tende a ficar muito saborosa, mas é uma cerveja mais simples, ela é muito leve, ela é muito refrescante e ela saiu por mais ou menos R$4 o litro. Mais ou menos R$4 o litro. Foi baratíssima essa cerveja. Se você for dividir pela quantidade de uma lata, por exemplo, ela fica muito barata. Já eu fiz uma Coffee Stout, certo? Que é com malte torrado, café especial, tem um perfil sensorial muito mais completo, e aí ela ficou perto dos R$10 ali o litro. Mas mesmo assim ainda é muito barato, é R$5 uma garrafa de 600 para uma Coffee Stout, certo? Porque se você for procurar uma Coffee Stout aí, procura aí no Google, você vai pagar 18, 20, 30 reais uma garrafa de meio litro. Isso com certeza. Porque eu fui fazer uma Coffee Stout depois de provar uma Coffee Stout. E eu paguei 15 reais, 17, uma garrafa de 600 ml. Certo? E eu gastei 5 reais para fazer uma garrafa de 600 ml. Ou seja, se você consome cerveja com alguma frequência, cerveja especial, a longo prazo, fazer a sua cerveja pode representar uma grande economia, certo? Porque durante os meses, durante a cerveja que você fizer, você vai estar economizando, você vai estar deixando de comprar mais caro no supermercado. Mas o que eu quero
que você olhe agora, eu vou te convidar para você olhar esse tema por outro ângulo, por uma coisa que vale muito mais. Porque a verdade é que a economia é só um dos benefícios que esse hobby pode te trazer. Estou falando de uma economia grande aqui de você fazer, certo? Mas tem coisa que vale muito mais. Por exemplo, na vida corrida de hoje, que a gente vive hoje sem tempo para nada, né? É tanta obrigação, é filho, é jantar, é casa, né? Tanta pressão no trabalho também, é correria para cima e para baixo. É cada vez mais difícil você encontrar tempo para você mesmo, né? Você qualificar o seu tempo livre, né? Tempo para respirar, tempo para pensar em outras coisas, para expandir a mente, né? Para relaxar, né? Para curtir algo que seja só seu, né? Isso não é fácil. E é aí que entra o valor real do hobby, de você ter um hobby para você se distrair em determinados momentos da sua vida. Fazer cerveja em casa não é só sobre beber cervejas especiais. É sobre criar, é sobre aprender, é sobre se divertir no processo, se divertir fazendo, certo? É sobre ter um momento só seu ou com amigos, eu mesmo chamo amigos para fazer cerveja comigo, né? Ou um momento seu com a sua família, você pode envolver a sua família também nisso aí, certo? Um dia desse minha filha estava engarrafando cerveja comigo, né? Ela se interessa por aquilo ali. É um espaço onde você vai se desligar dos seus problemas, né? Das cobranças, dos prazos. Você entra num estado de presença. Você está presente ali para fazer alguma coisa que vai ser boa para você, certo? Você já parou para pensar o quanto isso é poderoso, o quanto isso é importante? Deixa eu ser um pouco mais específico com você. Uma pesquisa da Australian Psychological Society apontou que 4 entre 5 pessoas que passam tempo com hobbies sentem melhora significativa na administração do estresse. Todo mundo está tendo estresse. Grande maioria das pessoas, né? Pela pressão que tem, né? Então, deixa eu falar outro estudo que foi realizado pela San Francisco State University dos Estados Unidos, né? Ela mostrou que se você separar tempo para lazer e relaxamento, melhora a sua produtividade no trabalho. Você tem um hobby, você vai melhorar com o seu trabalho. Você vai melhorar com a sua família. Segundo esse estudo, que ele foi feito com mais de 400 pessoas, incluindo até capitães da Força Aérea Americana, tá? Quem tem um hobby se torna mais criativo, se torna mais colaborativo, ele resolve problemas inesperados com mais facilidade. Hoje em dia, qual é o bom profissional de hoje em dia? O profissional resolvedor de problema. Você tendo um hobby, você vai ter essa facilidade maior, certo? E vê só que dado poderoso. Quem tem um hobby tem, em média, 30% a mais de desempenho no trabalho. Você abre a sua mente para outras coisas e melhora no seu cotidiano. Você vai ter mais criatividade, você vai ter mais foco, você vai ter disposição. Ou seja, se cuidar por meio de um hobby não é perda de tempo, ao contrário, é saúde mental, é qualidade de vida, é uma qualidade que você está dando para o seu tempo livre e é um investimento em você mesmo. E esse investimento que eu estou falando, que é diferente do que eu iniciei o vídeo, que é diferente de muitos outros, ele não depende da Bolsa de Valores, ele não depende do dólar, ele não depende de Bitcoin, ele depende só de uma coisa, ele depende de você, certo? De um tempo reservado no fim de semana ou numa sexta-noite, certo? Onde reserva um tempo que você não vai trabalhar no outro dia. O que é que esse investimento depende também? De ingredientes simples, frescos, de curiosidade, de um pouco de curiosidade sua, de estudo, certo? E o retorno é imediato. É o momento só seu, você fez, você está tendo retorno ali, né? É um investimento completamente seguro, então. No fim das contas, uma garrafa cheia de sabor e realização pessoal. Eu estou tomando essa Queen Ale aqui a conta-gotas, porque ela está tão gostosa que eu não quero gastar,
certo? Agora deixa eu te contar de onde tudo isso vem. Que hobby danado é esse, certo? Deixa eu te contar uma coisa que pouca gente fala. Fazer cerveja em casa não é apenas sobre beber álcool, certo? Não é sobre também gastar menos com cerveja. Não é você ter cervejas melhores em casa, você gastar menos. No final das contas, é sobre você viver um ritual, o seu ritual, um ritual que você cria para você, certo? E é isso mesmo, é um ritual. Por quê? Porque cada abraçagem, cada vez que você separa um tempo para pensar na sua cerveja, né? Para pensar na sua receita, para pensar naquele momento que você vai fazer a cerveja, isso é um momento só seu, certo? É um momento de foco que você vai ter um resultado para si mesmo. É um momento de presença na sua tarefa, no seu resultado, de presença em você mesmo. Enquanto o mundo lá fora corre, estressa, enquanto as notificações não pararem no celular, ligações de 6h30. Hoje eu recebi mensagem de 6h30 da manhã, me estressei logo de manhã, certo? Acontece. E quando tudo parece urgente, tudo é urgente, todas as informações são urgentes, na sua cozinha ali, aqui aqui do lado, na sua cozinha, o tempo desacelera, você relaxa, você se concentra para uma coisa boa para você, você moe o malte, você sente o cheiro doce que se espalha pelo ar, o cheiro do malte quando ele é jogado na água quente, né? É uma delícia quando sobe, até minha filha gosta também, né? Quando você aquece a água, quando você mistura os grãos, quando você vê a transformação acontecer diante dos seus olhos, quando você vê a química, as enzimas transformando ali, o amido do malte em açúcar, aquela mágica acontecendo, aquilo ali é quase mágico. Aquele líquido dourado, ou escuro, ou preto, que começa a surgir, não é só o mosto que você tá ali produzindo, aquele líquido não é só mosto, aquele líquido é dedicação, é a espera por um resultado, é tempo investido com uma intenção, é um tempo investido em você. É praticamente uma meditação ativa, onde você está ali concentrado, fazendo um trabalho que o resultado é você, é para você, certo? Você ouve o barulho da panela, você se preocupa bastante com o termômetro, você sente o aroma do lúpulo, você se mantém ocupado, tomando conta do ambiente todo, tudo que está acontecendo ali é obrigação sua. Isso é bom para você expandir a mente. Naquele momento você não está pensando nos seus boletos. Ali você está tomando uma cerveja, você está produzindo uma coisa, está conversando, escutando música. Ali os problemas, por um momento, eles saem, você descansa. Você não vai estar no WhatsApp, você não vai estar no Instagram, você vai estar ali, totalmente presente, focado no seu objetivo, que é de fazer uma cerveja especial, uma cerveja extraordinária, que com certeza sai. O ato de fazer cerveja vira um refúgio, né? Um espaço de escape no meio da sua rotina turbulenta, né? Um momento de respiro que é muito importante ter esse momento de respiro, né? Nessa vida tribulada que todo mundo tem, né? No meio de uma bagunça que às vezes é a vida, isso é a vida, isso não é uma reclamação não, isso é uma constatação. A gente precisa disso aí para crescer, mas isso sinceramente vale mais do que qualquer litro barato. Fazer cerveja vale muito mais do que qualquer litro barato, certo? É o tipo de coisa que carrega as energias. Você fazer cerveja, você vai estar carregando as energias para o estresse que a vida traz, né? O estresse que normalmente a vida traz e traz mesmo, não vamos fugir disso. Você vai limpar a mente, você vai acalmar seu coração, principalmente com o resultado, né? Eu botei uma cerveja para gelar agora, para tomar depois desse vídeo aqui, né? Porque é nesses momentos que você percebe que fazer cerveja não é apenas um hobby, é uma forma de cuidar de você. É uma forma de você crescer como pessoa, é uma forma de você ter satisfação pessoal com os resultados. Você vai fazer uma coisa que a grande maioria das pessoas não sabe fazer, né? Você vai dar um pause no seu caos. Você vai dar um pause e criar com suas próprias mãos algo que é só seu.
certo? Agora deixa eu dizer uma coisa. Você já ouviu falar em homebrew? É o termo em inglês para fazer cerveja em casa. Talvez esse termo seja um pouco novo para você, mas a prática, meu velho, é mais antiga do que você imagina. É muito antiga. A cerveja, ela surgiu com a civilização. O homem começou a ser civilizado, começou a fazer cerveja, certo? O homebrew é o nome dado para a prática de fazer cerveja em casa, simples assim, na cozinha de casa, ou numa garagem, no que for. Eu faço na cozinha, tá? São entusiastas, são pessoas apaixonadas, são amantes da cerveja que decidiram mergulhar a fundo nesse universo, né, de fazer cerveja e transformar a própria cozinha em uma pequena cervejaria artesanal. Tá? Por que cozinha? Porque ali tem água, ali tem fogo, ali tem tudo que você precisa. Você não precisa montar outro espaço para fazer cerveja. Tá? Agora, essa história de homebrew não é novidade. Sabe desde quando isso acontece? Eu já dei um spoiler aqui. Desde que o homem se tornou civilizado. Desde que o mundo é mundo. Desde que o homem parou de ser nômade para ser sedentário e se estabeleceu como sociedade. Lembra daquela história que a cerveja nasceu com as mulheres? Já ouviu falar disso aí? Isso é verdade. Antigamente eram as mulheres que faziam a cerveja. A cerveja, né? Em muitas culturas antigas, eram as mulheres que produziam esse líquido maravilhoso que é a cerveja dentro de casa, que é o que a gente repete hoje, como parte da rotina familiar. A cerveja era uma bebida que fazia parte da alimentação das pessoas. Ou seja, o que hoje a gente chama de homebrew nada mais é do que o resgate dessa tradição. Quem já assistiu o filme de Vikings, vê, eles fazem cerveja, né? Então isso é uma tradição ancestral que a gente está resgatando toda essa história aí, né? Mas de lá para cá algo aconteceu. Desse tempo todinho, né, algo aconteceu e nas últimas décadas, certo? Anos 90, principalmente anos 2000, esse movimento cresceu muito, certo? Cervejeiros começaram a se organizar, trocar experiência, criar grupo, formar associações regionais com mais acervas, né? Tem a Acerva Pernambuco aqui, e de repente, foi mais ou menos ali 2010, 2012 que teve um boom aqui em Recife. E aí surgiu uma comunidade inteira em torno desse hobby, né? Muita gente, inclusive aqui em Recife, tem algumas casas que vendem insumos para cerveja. Agora, imagina só o que isso significa. Pessoas comuns, como eu, como você, criando qualquer tipo de cerveja dentro de casa. Existem mais de 150 estilos de cerveja que eu posso produzir dentro da minha casa. Você pode produzir na sua, certo? Cerveja do mundo inteiro, cervejas que não existem mais, receitas que não são mais vendidas. Você pode fazer na cozinha da sua casa. Os mais diversos estilos, sabores e aromas únicos, experiências sensoriais que você não tem indo no supermercado. Não tem. Tudo ali, naquele cantinho da cozinha, certo? Ou então numa área de serviço, ou então numa garagem da sua casa que você montou lá um local para fazer cerveja, certo? Seu laboratório se torna um verdadeiro laboratório de criatividade, certo? E como acontece em qualquer paixão compartilhada, né, por grupos, o que começou como um hobby vira o quê? Vira uma confraria, vira um ponto de encontro. As pessoas vão provar cervejas de outras pessoas, de cervejeiros caseiros, né? Virou desafios, virou campeonatos de cervejas de cervejas, né? Troca de garrafas, virou amizade, virou convívio com outras pessoas e para muitos virou estilo de vida, né? Virou uma forma de você viver, tá? Agora, para você, é importante nesse assunto, é importante você entender uma coisa com muita clareza. Estamos falando de custo aqui, tal, de dinheiro, tal. O que é caseiro? É caseiro, é artesanal, certo? Vou repetir para você, tá? Caseiro é caseiro.
é artesanal. A arte de fazer cerveja em casa é para ser divertida, é para ser aproveitada, é para ser prazerosa, leve, curiosa, sem pressão. É uma diversão que você está criando para você, certo? Se isso é muito importante, se isso em algum momento isso começa a parecer, sei lá, pesado, chato, muito burocrático, o resultado você nem gosta de beber cerveja, então aí logicamente talvez seja a hora de você rever o motivo pelo qual você começou a fazer cerveja, pelo qual você começou a se tornar um cervejeiro caseiro. Pense nesse motivo, porque muita gente começa no hobby já com a cabeça lá na frente. Pensa, poxa, vou fazer isso aqui, será que dá para ganhar dinheiro com isso? Será que dá para fazer a minha vida com isso? Será que dá para eu montar uma cervejaria? Né? Será que eu posso vender para os meus amigos? Tá? E assim, eu até entendo, porque todo mundo está sempre buscando uma forma de ganhar mais dinheiro. E você fazendo cerveja, você vai pensar, caramba, vou fazer cerveja para vender. Muita gente me fala, tu não vende não tuas cervejas? Eu digo, não é, meu negócio não é vender. É o que eu estou falando até aqui. Até agora aqui, é me divertir. E aí eu queria deixar claro que homebrew não é comércio. É isso que eu quero trazer, essa ideia que eu quero trazer. Homebrew é diversão. Isso aí faz toda a diferença. Agora, claro, não dá para ignorar que o movimento artesanal cresceu, né, graças aos cervejeiros caseiros inquietos, que queriam mostrar, que queriam vender, repassar as cervejas que estavam fazendo, né? As pessoas, principalmente as pessoas que estavam cansadas das cervejas de massa, das cervejas que você encontra no supermercado. Os cervejeiros inquietos, eles queriam mais aroma, eles queriam mais amargor, mais sabor, mais identidade mesmo na cerveja, né? E aí começaram a fazer as suas próprias receitas. Eles começaram a compartilhar, né, cervejas. Eles começaram a ensinar a fazer cerveja, como eu estou ensinando aqui para quem está assistindo. E eles começaram a inspirar, tá? E alguns pensaram, por que não montar uma cerveja artesanal? E muitos fizeram isso. Eu acho que praticamente todos os cervejeiros que têm cervejaria artesanal começou como um homebrew, certo? Né? Eu acho que muitos fabricantes de cerveja artesanal começaram na cozinha de casa, no seu fogão, com panelas simples, como eu comecei e continuo. Meu negócio não é vender, até aqui não é. Mas teve gente que evoluiu para isso, certo? Eles começaram com o mesmo espírito de curiosidade e paixão que está movendo você agora, que me move agora também, né? Ou seja, fazer cerveja em casa, ele pode sim ser um excelente ponto de partida para quem quer empreender no futuro. Sim, eu acho que sim. Eu acho que é um importante passo para quem quer entrar na indústria cervejeira, começar como um homebrew. Mas é importante respeitar o caminho. Isso é que é o importante. É importante evoluir com responsabilidade, conhecimento e principalmente com ética, tá? Porque aí, se você que quer dar ir por esse outro caminho, você vai ter que dar outro passo. Aí o caminho é por outro lado. Você vai ter que ter um investimento maior, você vai ter que ter um planejamento maior, uma estrutura grande, né? Você vai precisar ter cursos para você ter uma cervejaria, né? Você vai precisar ter documentação, planta legalizada, você vai precisar ter técnicos acreditados para trabalhar com você. É completamente diferente de ferver água no fogão da sua casa com amor e curiosidade e botar o malte ali para abraçagem, certo? Completamente diferente. E aí é um ponto que eu quero tocar aqui nesse momento, que ele é bem delicado, mas ele é extremamente necessário. Produzir em casa e vender é ilegal. Mais do que isso, produzir em casa e vender é imoral. Certo? Você tem leis a seguir, você tem normas a seguir, você não pode pular isso aí. Você não é mais do que ninguém, certo? A gente vive no Brasil, né, que tem aquela fama de dar um jeitinho para tudo, o jeitinho brasileiro, que é uma coisa horrível, né? Eu acho que agora a gente está começando a ter essa consciência de que jeitinho brasileiro é a grande parte do problema.
e não da solução. Eu não vou entrar nesse mérito, né, nessa parte não, mas assim, seja um cervejeiro caseiro, mas não vá pelo jeitinho brasileiro, certo? Não use a desculpa da burocracia, não use a desculpa dos altos impostos para você fazer uma coisa errada que está fora da lei, certo? Você só vai reforçar o ciclo do que está errado, tá? É a mesma coisa de você reclamar da corrupção enquanto faz vista grossa para pequenas infrações, né? Para ficar vendendo em casa, fazendo cerveja em casa e vendendo, certo? Se a gente quer um país mais justo, a gente precisa melhorar a gente mesmo, tá? Isso é só uma dica para quem... Porque muita gente começa querendo vender a cerveja. Eu sei disso. Tem muitos aluno meu que fala que quer fazer para vender. Mas a boa notícia é que existe o caminho. Existe lei, existe associação, existe alternativa, existem cursos técnicos obrigatórios. Dá um trabalho maior? Dá, mas vai dar um orgulho também de você ter o seu próprio negócio, né, cervejeiro. Agora, depois desse toque, né, vamos voltar um pouquinho para o assunto que a gente estava falando, que era o hobby, né, que ele é mais do que o valor, né. Fazer cerveja em casa, ela é uma experiência transformadora, tá? Você aprende sobre ingredientes, você aprende sobre o malte, o que é o malte, o que é o lúpulo, né? Você aprende sobre química, você expande seu cérebro, tem muita química ali. Você aprende sobre cultura, como surgiu a cerveja lá atrás. Você aprende muito sobre ter paciência, certo? Você descobre novos sabores, você erra, você corrige, você melhora. Eu errei muito, corrigi muito, eu melhorei muito no meu passo a passo, certo? E no final você brinda com o resultado que você mesmo fez, certo? Com a cerveja que você fez, com aquela maravilha que saiu da sua cabeça. Aquele resultado, aquela cerveja, aquele sabor diferente que você mesmo fez, certo? E isso aí não tem preço. A gente começou a ouvir falando de custo, né? Que você vai gastar e tal, que você vai economizar. Isso não tem preço, não tem preço. Então, se você está começando agora, ou se está pensando em começar, certo? Faça isso pelo motivo certo. Faça isso se você quer se divertir, faça para se divertir. Se você quer relaxar, faça para relaxar. Se você quer aprender, faça para aprender. Se você quer se sentir bem fazendo isso, faça para se sentir bem. Não vá pelo jeitinho, beleza? O recado está dado. E o resto é a consequência. Se você quiser fazer a sua cerveja artesanal, se você quiser ter a sua fábrica, se você quiser ter a sua indústria cervejeira, vá em frente. Agora saiba que não é fazendo cerveja em casa que você vai vender a sua cerveja. É um ótimo início. Comece fazendo em casa para entender o processo, porque o processo é o mesmo em casa ou na fábrica, né? Comece fazendo em casa para você entender os processos, para você sentir os insumos, para você sentir o malte, para você aprender sobre malte, para você saber que o malte é malte de cevada, que ele precisa ser torrado, que ele precisa ser ressecado, que ele precisa ser moído de uma determinada forma, né? Você faça em casa para aprender sobre o lúpulo, que o lúpulo é uma flor de uma trepadeira, que ela é prensada, ela é processada e aí depois ela é vendida em larga escala. Hoje em dia o lúpulo já é vendido em larga escala. Aprenda sobre a levedura, que é um ser vivo, que ele vai fazer a transformação da sua cerveja. Ele vai transformar o açúcar que você criou ali em álcool e em gás. É ele que vai pegar o líquido que está ali doce e vai transformar em álcool e gás. Certo? Então E aprenda sobre a água também, que a água ela é um ingrediente que ele não pode atrapalhar a sua cerveja, certo? Ele não pode dar sabor, é isso. Você não precisa se aprofundar tanto fazendo a sua você não precisa se aprofundar tanto na água, né? Na química da água. Você precisa ter uma noção que a água ela não pode ter cloro. É água que você bebe em casa, ela não pode ter cloro, ela tem que ser uma água que não pode ser água de torneira. Tem que ser água que você bebe em casa. Isso eu estou falando para cervejeiro caseiro.
Se você está pensando em ter sua fábrica, aí sim você vai ter que ter um controle muito maior na sua cerveja. Gente, beleza? Comecei, o vídeo é sobre custo, mas eu entrei numa coisa que é muito mais importante do que o custo, que ele traz um retorno muito maior do que o que você vai economizar fazendo, né? Porque você realmente vai economizar fazendo cerveja em casa, mas você vai ter um retorno muito maior que a sua qualidade de vida, a sua satisfação pessoal e a sua a sua qualidade de vida e a sua saúde mental. Beleza? Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu queria pedir para vocês curtirem e compartilharem o vídeo, né? Para mais pessoas terem acesso a esse assunto, tá? Que seja mais expandido, que o YouTube possa expandir mais esse assunto para a gente chamar mais gente para fazer cerveja na cozinha de casa. Beleza? Para ser um homebrew. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.